Olá a todos, meu nome é Gabriel, faço parte da Global Blue Consulting de Business, atualmente no setor da controladoria, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a recuperação judicial de empresas. O principal ponto que a gente vai começar falando é sobre o que é de fato a recuperação judicial. Ela é, na verdade, um processo judicial feito em juízo, criado pela Lei 11.101 de 2005 e teve como um de seus objetivos substituir a Concordata, que é o antigo instituto que versava sobre esse mesmo tema. A Lei 11.101 de 2005, ela tem como objetivo viabilizar a recuperação daquela empresa que está passando por uma crise econômico-financeira, assegurando assim a força de trabalho dessa empresa, os seus trabalhadores, a manutenção da fonte produtora e também a atividade econômica. Esse é um reflexo também do nosso próprio Estado. Podemos ver essa situação em seu artigo 47, o qual define, de fato, o objetivo dessa lei. Bom, a recuperação judicial ela é dividida em três grandes momentos, que são a primeira fase, que é a fase de postulação, a segunda, que é a fase de processamento do processo, e também, por último, a fase de execução. Na fase postulatória, ou de postulação, nada mais é do que a fase de pedido. É quando o advogado vai pedir, por meio de uma petição inicial ao juiz, conceda o benefício da recuperação judicial a essa empresa que o advogado está patrocinando. Nesse momento, juntamente com a petição inicial, são anexados diversos documentos que comprovam a situação financeira dessa empresa. É nesse momento também que o magistrado vai analisar alguns requisitos no qual essa empresa tem que atingir cumulativamente para que seja concedido o processamento desse pedido. Após o despacho de processamento, entramos na segunda fase, que é a fase de processamento. Ela inicia com o despacho, que é quando o juiz vai decidir seguir com esse processo. Após o juiz realizar o despacho de processamento, que é onde finaliza a primeira fase e inicia a segunda fase, que é a fase de processamento de fato, o magistrado vai definir o administrador judicial, que vai auxiliar a empresa recuperando nesse processo. É nesse momento também que o magistrado vai solicitar que a empresa, juntamente com o administrador judicial, realize a elaboração de um plano de pagamentos. E é nesse momento também que serão habilitados todos os credores que possam vir a ter créditos dessa empresa devedora. Após esses três passos, será analisada toda a documentação e todos os credores ali habilitados e será decidido por meio da decisão concessiva do magistrado se nesse plano de pagamento será possível realizar todos os pagamentos necessários ou se de fato a empresa irá ter que seguir o caminho da falência. Bom, se caso o juiz decida que o plano de pagamento será válido, seguiremos para a terceira e última fase, que é a fase de execução de fato, que é onde será colocado em prática esse plano de pagamentos, que pode durar de 1 a 3 anos, para que sejam realizados todos os pagamentos necessários aos credores que foram habilitados ao processo. O próximo passo, então, é entendermos que esses pagamentos não serão realizados de qualquer forma, e nem por ordem de chegada. No artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, temos a ordem de pagamentos que será utilizada. Essa ordem de pagamentos será utilizada tanto na recuperação judicial quanto na falência. Então, em seu inciso primeiro, nós temos os créditos derivados de relações trabalhistas, que terão prioridade número 1 nesse plano de pagamentos. Em segundo, nós temos os créditos gravados com direito real de garantia, ou seja, todos os créditos onde a empresa deu um imóvel em garantia para obter um capital, seja ele para compra de novos equipamentos para aumentar a produção ou ampliação de novas áreas, será paga em segundo plano, limitando-se até o valor do bem que foi usado como garantia. Em terceiro, nós temos os créditos tributários, independente de sua natureza e tempo de constituição, o qual são todos os créditos provenientes de execuções fiscais e da dívida ativa. Nesse ponto também, não serão válidos os créditos extraconcursais ou multas tributárias, que são aqueles que estão fora do plano de pagamento. E em quarto lugar, nós temos os créditos quirografários, que são aqueles créditos que não se enquadram em nenhuma das opções anteriores
e por esse motivo não tem uma prioridade tão alta. Por isso serão pagos ao final do pagamento de todos os outros créditos. Bom, tendo em vista que nós entendemos o início, meio e fim da recuperação judicial, apresento para vocês uma situação-problema para a gente sintetizar esse aprendizado. Na situação hipotética, digamos que temos duas empresas numa relação de aluguel. A empresa que é a locatária, ela está sob um contrato de 3 anos e realiza um pagamento mensal para o locador, que nada mais é do que a empresa proprietária do espaço, que faz a cessão de espaço para esse locatário, em contrapartida, recebe uma parcela mensal. Digamos que esse locatário já utilizou desse contrato 1 ano e possui alguns débitos. E na data de hoje, essa empresa entrou com um pedido de recuperação judicial alegando uma crise econômico-financeira. Sendo assim, o contrato ainda permanecerá vigente por mais 2 anos. Bom, nessa situação hipotética, temos 2 grandes perguntas para respondermos. A primeira delas é: o que acontecerá com os créditos antes do pedido de recuperação? E também como serão tratados os débitos que acontecerem após o pedido de recuperação judicial, porém em paralelo com o processo de recuperação judicial. Na Lei 11.101, nós temos em seu artigo 49 um grande divisor de águas, que define para nós que todos os créditos existentes na data de pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, farão parte do plano de recuperação. Ou seja, digamos que hoje, mês 9 de 2023, a empresa entrou com esse pedido e temos 2 vigências em aberto anteriores, mês 7 e mês 8, porém já vencidas. As vencidas, nós já entendemos que farão parte do plano, porém, a competência deste mês, que terá o seu vencimento no início do mês que vem, também entrará nesse plano, conforme o artigo 49 diz. Bom, agora precisamos responder a segunda pergunta. Podemos dizer que o artigo 49 ele já nos responde isso. Contudo, temos uma questão. O que aconteceria se os débitos anteriores ao pedido tivessem sido judicializados por meio de uma ação de cobrança, por exemplo? Teríamos que aguardar o trânsito em julgado dessa ação ou será que poderíamos incluir esse débito no plano de recuperação judicial? Bom, para responder essa pergunta, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, abriu um precedente por meio do tema 1051, que gerou a tese com base no fato gerador, ou seja, se o fato gerador daquele débito foi anterior ao pedido de recuperação judicial, independentemente, ele fará parte do plano de recuperação judicial. Contudo, se o fato gerador foi posterior ao pedido de recuperação judicial, essa dívida será tratada normalmente. Ela poderá ser protestada, poderá ser notificada e também poderá ser judicializada por meio de uma ação de cobrança, mesmo que a empresa esteja passando por uma recuperação judicial atualmente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que o conteúdo seja de grande valia para vocês. Um forte abraço e até mais!